Boa noite a todos. Mais uma terça-feira e nós dando seguimento ao estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E hoje nós vamos entrar num novo capítulo, capítulo 7, que fala sobre ir além do lugar comum, ou ir além dos clichês no que diz respeito à beleza. Sejam todos bem-vindos e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. O autor do livro diz o seguinte: me encontro na Alemanha e estou conduzindo um seminário. Um dos participantes faz aniversário justo no dia de hoje. E como surpresa, antes do início do curso, os outros colegas cantam uma música que seria o equivalente em alemão do Happy Birthday, Feliz Aniversário, através da qual desejam a esse colega felicidade, saúde e muitas vitórias. Enquanto eles estão cantando, Cristina, uma das participantes, se levanta com um gesto elegante, divide o grupo de participantes em dois e as duas partes continuam a cantar perfeitamente entonadas, porém ela criou instantaneamente um cânone de duas vozes. Em seguida, Cristina me dirá que seguiu um impulso espontâneo e que o grupo não teve dificuldade de segui-la. O que mais me chama a atenção nesse episódio, a parte a musicalidade imediata do grupo, é a atmosfera cheia de calor e alegria que se criou ali no grupo. Os participantes cantam e ao mesmo tempo sorriem. O aniversariante se comove. E isto não é um ato vazio e formal, mas uma homenagem sentida. Essa pessoa que recebeu essa homenagem se comoveu profundamente, porque sentiu que naquilo existia um propósito que ia além de simplesmente cantar o parabéns. Naquele momento, começo a pensar na imbecilidade dos estereótipos. Quantas vezes eu senti falar que os alemães fossem personagens duros, frios e militarizados. Eu, esse alemão, nunca o encontrei. A minha experiência na Alemanha foi sempre o oposto. Fui sempre acolhido com calor, com o coração e com afeto. Como é falso esse estereótipo e quanto ele é danoso. Como todos os estereótipos desse mundo o são. São nocivos para quem os sofre, que é obrigado a estar contido em uma caixa que esconde e oprime. E é também nocivo para quem os cria e usa, porque a sua percepção se torna pobre e estéril. A ilusão da consciência, do conhecimento. Os estereótipos são uma espécie de abreviação da realidade. Um resumo rápido usado como ponto de partida. Assim, usando estereótipos, nós criamos imagens a respeito dos hebreus, dos negros, das mulheres, dos velhos,
dos obesos, dos homossexuais, dos músicos, dos advogados, das sogras, dos filhos únicos e por aí vai. Na nossa mente, somente ouvindo essas palavras se formam alguns conceitos, algumas associações mentais que solidificam o estereótipo e nos dão a ilusão do conhecimento. Se eu te digo que fulano de tal é inglês, ou um imigrante, ou um ator de cabaré, o que pensas? Talvez penses já que essa pessoa seja conhecida, já o colocas na categoria dos ingleses, dos imigrantes ou dos atores de cabaré. Neste ponto, o trabalho já está feito. Não deves mais descobrir na realidade da experiência, no contato com essa pessoa, como ela é de verdade, como é esse ser humano, assim variado e misterioso como todos nós, como cada um de nós é. Não deves mais fazer perguntas, olhá-lo nos olhos, observar como está vestido, quais são seus gestos, sentir como é a entonação da sua voz, procurar compreendê-lo, colocá-lo à prova. As vantagens de pensar por estereótipos são a comodidade e a velocidade. Sem demora, nós colocamos uma entidade, uma pessoa qualquer, em uma categoria. Essa é uma herança muito antiga, uma capacidade sem a qual nós nunca teríamos sobrevivido. Alguma coisa se move entre os arbustos. É um animal perigoso? Ou é um predador para ser capturado? Se eu vejo frutinhas vermelhas, eu penso, será que posso comê-las ou serão venenosas? Se aproxima de mim um outro ser humano, é amigo ou inimigo? A capacidade de criar categorias em maneira rápida é vital e muito útil. Porém, essa mesma capacidade arrisca de se tornar um impedimento ao conhecimento, um risco para os relacionamentos humanos e um obstáculo ao gozar da vida. Cada categoria, cada estereótipo é uma abstração. Se nós nos movemos somente no mundo dos estereótipos, vivemos em uma realidade talvez reconfortante e previsível, porém incompleta e impessoal. E não só isso. Pensamos que conhecemos, enquanto não conhecemos nada. Porque cada flor é diferente, cada nuvem, cada noite estrelada, cada pessoa é diferente e guarda em si o seu mistério. Alfred Korzybski, fundador da General Semantics, dizia que a maior parte dos nossos problemas vem das palavras. De acordo com ele, o mapa não é o território, ou seja, o nome de alguma coisa não é o objeto que este nome denota. Por exemplo, a palavra árvore não é uma árvore. A afirmação é tão óbvia que parece até ridícula. Mas se nós pensamos por um pouco, vemos que as consequências são revolucionárias. A palavra árvore é uma simplificação. É um conjunto de sons e basta. É simplesmente isso. Depois tem a árvore de verdade,
que é uma entidade muito mais complexa. Por exemplo, se tocamos a casca dessa árvore, ou se olhamos para as linhas harmoniosas dos ramos, observamos se existem maçãs nesta árvore e podemos comer uma. Tem um gosto talvez um pouco ácido. Talvez essa árvore emane um perfume de terra e de umidade. Escutamos o farfalhar da ramagem desta árvore. E assim nos chegam recordações de quando nós éramos crianças, nos empoleirávamos sobre as árvores. A palavra árvore tem pouca relação com a verdadeira árvore na realidade. E mais, de que árvore nós estamos falando? Pois uma ameixeira é diferente de um carvalho. Um carvalho é diferente de outro carvalho. E um carvalho também é diferente dele mesmo quando é inverno e quando chega o verão. E assim é para tudo. Penso em um italiano, em um marroquino, em um japonês. Mas que italiano? Que marroquino? Que japonês? Um estereótipo? Ou essa pessoa aqui, única, múltipla e imprevisível? Quem vive no mundo da realidade concreta se encontra num mundo que o surpreende, que o enriquece, que talvez o coloque em crise. Quem vive de lugares comuns ou de clichês se encontra em um mundo de caixas vazias. Os estereótipos são o sonífero da mente. Interessante essa frase, né? Os estereótipos são o sonífero da mente. Certas vezes, o sono da mente cria pesadelos, porque a base dos maiores extermínios da nossa história aconteceram justo em função de estereótipos. Milhões de pessoas foram mortas ou discriminadas porque foram enquadradas no estereótipo de uma raça. Quando um estereótipo vem a ser carregado de ódio e levado até as suas extremas consequências, se torna um veículo de violência. Mais do que frequente, os estereótipos são um meio de discriminação social e um obstáculo à plena expressão das nossas capacidades. Também os estereótipos que nós aplicamos a nós mesmos, porque influenciam a imagem que temos de nós. Por exemplo, em um experimento que foi desenvolvido na Universidade do Texas, se media a capacidade em fazer girar mentalmente a imagem de um sólido geométrico, uma tarefa na qual os homens resultavam normalmente melhores nessa realização do que as mulheres. Isso mesmo, Aline, tudo bem? Os estereótipos são os soníferos da mente, porque o autor diz que muitas vezes eles são usados em função da velocidade e da comodidade, ou seja, quando nós não queremos pensar, quando nós não queremos nos dedicar a compreender aquilo que está ali na nossa frente. A gente cataloga aquela situação, pegando a primeira ideia que nos vem e acabamos gerando um estereótipo. É interessante, sim.
E isso me faz pensar, por exemplo, a respeito do meu esposo. Eu sou casada com um italiano. E quando se fala isso, eu sou casada com um italiano, é claro que se cria uma historinha na cabeça da outra pessoa. E ele costuma ficar bastante incomodado quando, por exemplo, alguém diz o gringo. O que quer dizer gringo? O que tem no imaginário de uma pessoa quando ela fala que o outro é um gringo? Então, são coisas que a gente normalmente nem se detém a pensar. Porém, quando nós geramos um clichê, quando nós colocamos alguém ou uma situação dentro de uma caixinha, nós estamos limitando o significado daquela pessoa ou daquela situação. Por isso que ele diz que o estereótipo é o sonífero da mente. Bom, vamos voltar aqui. Ele está falando que quando nós aplicamos estereótipos a nós mesmos, nós também estamos reduzindo o nosso valor. Porque eu posso dizer, por exemplo, eu sou lenta. Mas será que eu sou somente isso? Ou será que isso realmente é verdade em todos os aspectos? Ou eu estou me reduzindo, me limitando dentro dessa crença? E a gente faz isso com a gente o tempo inteiro, sem nos darmos conta. E a palavra tem poder. Nós sabemos o quanto somos influenciados por aquilo que dizemos. Então, naquele livro, Os 4 Compromissos, se fala, por exemplo, se traz à tona a questão da impecabilidade da palavra. O quanto é importante que nós cuidemos aquilo que a gente diz, não só para o outro, mas para a gente mesmo, justamente pelo fato disto nos limitar. Mas voltando para o estudo, ele estava falando que a tarefa era que, com a mente, através da imaginação, a pessoa conseguisse fazer a rotação de um sólido geométrico. E normalmente os homens são mais dotados para esse tipo de atividade, conseguiam fazer essa atividade de uma forma mais fácil. Aí o que eles fizeram? Eles dividiram em 3 grupos de mulheres, pegaram um grupo grande de mulheres e dividiram ele em 3, e elas tinham que responder a um questionário. E sem que elas soubessem, esse questionário se destinava a ativar nelas reações específicas. De fato, em um grupo destas mulheres, as perguntas evocavam nelas a consciência de serem mulher. Ou seja, estimulavam na mente dessas mulheres o estereótipo feminino, que inclui uma menor inteligência espacial, que se diz, é um estereótipo, que as mulheres têm uma capacidade espacial de realizar esse tipo de tarefa menor do que os homens. Num outro grupo, o questionário levava as estudantes, com oportunas perguntas, a se concentrarem no fato de que vinham de uma escola de elite, ou seja, um ponto de força. Ao terceiro grupo eram feitas perguntas neutras. Resultado do estudo: as meninas, as quais era lembrado que vinham de uma boa escola, se saíram muito melhor no teste do que aquelas em quem foi ativado o estereótipo de mulher que tem uma capacidade reduzida para realizar esse tipo de tarefa com sólidos geométricos. E despertou nelas a insegurança.
Normalmente, a ninguém agrada ser visto de acordo com o estereótipo. Eu lembro uma vez, no curso de uma sessão, ele está falando de uma sessão com uma cliente, lembro de uma mulher que me falava dos seus altos e baixos emotivos. Em um dia ela estava exultante e no dia seguinte estava deprimida. E eu deixei escapar a frase La donna è mobile, qual piuma al vento. Essa frase é de uma ópera. La donna è mobile, tal piuma al vento. E o que quer dizer isso? Que a mulher, ela muda como uma pluma que o vento leva. E o que aconteceu? Ele disse essa frase durante a sessão para trazer um pouco de leveza para o momento, mas a paciente não gostou. Ela me disse que se sentia aprisionada em um clichê da mulher volúvel e emotiva e que eu não sabia ver quem ela era de verdade. E ela tinha razão. Um outro exemplo de um paciente dele. A Gianluca sempre agradaram as mulheres, porém somente aquelas jovens e atraentes. Com 56 anos, ele sofreu uma transformação profunda e descobriu que todas as mulheres são belas, não somente as modelos. E aí ele vai citar um pedacinho daquilo que diz o Gianluca. É como ter desenvolvido um sexto sentido, um modo diferente de perceber. É belíssimo, me dá uma sensação de liberdade, como se eu tivesse me liberado de algo que me aprisionava em uma ideia de beleza ligada à posse e ao desejo. Sentir a beleza assim como ela se apresenta. O sentido de perfeição daquilo que existe. Eu me liberei de todos os pesos. Senti uma grande comoção. O belo não está mais ligado a um critério estético ou a um cânone. Eu vejo aquele rosto escavado pelos anos, com as rugas, com aquele olhar particular. Vejo a mão que se move como se estivesse criando música. Tudo isso me levou a um sentido de unicidade, ao contrário de uma estandardização. Eu me senti fora de todas as categorias. E isso vai muitas vezes na contramão daquilo que nós mulheres buscamos. Quantas vezes acontece das mulheres buscarem o corte de cabelo que fulana e ciclana estão usando, aquela roupa que na novela, né? Isso no passado, nem sei se hoje em dia alguém ainda olha novela, mas enfim, que fulana ou ciclana, que são as pessoas influentes do momento, estão usando. Ou chegar no cirurgião plástico e querer o nariz da atriz tal. Ou seja, no lugar de nós valorizarmos as nossas peculiaridades, a nossa unicidade, aquilo que nos torna únicas, nós vamos buscar a repetição. Então, esse paciente, o Gianluca, ele faz esse relato para o terapeuta, o autor do livro, Piero Ferrucci, dizendo que em um belo momento da sua vida, já quando ele completou aqui 50 e poucos anos, ele conseguiu sair daquele estereótipo de mulheres no qual ele estava preso, mulheres perfeitas, mulheres jovens e bonitas, e conseguiu enxergar a beleza de cada mulher, independentemente da sua idade. Algumas vezes,
podemos formar o estereótipo de uma pessoa que já conhecemos. Não a colocamos em uma categoria pré-definida, mas sem nos darmos conta, criamos uma categoria proposital. Esta categoria se chama tudo aquilo que eu posso esperar de ti. Ou seja, se chegaste em atraso no passado, chegarás sempre atrasado. Se tu me fizeste uma grosseria 2 anos atrás, serás para sempre um vilão, não tem saída. Se uma tarde foste simpática e generosa, agora deves continuar a ser assim, cada vez que eu te encontro, e será um problema se não te adequares. Se colocamos uma pessoa em uma categoria, o nosso relacionamento se torna improdutivo. Veremos em um capítulo seguinte como é possível perceber a beleza de uma pessoa, não somente aquela beleza exterior, mas também, por assim dizer, a beleza da sua alma. Porém, por enquanto, nos limitaremos a um exemplo. Uma mãe me conta: as pessoas são estímulo de beleza. Isto me foi transmitido por meu pai. Quando eu era pequena, e também agora, quando nós nos cumprimentamos, nos beijamos e depois ele cheira a minha cabeça. É uma coisa que eu agora faço com a minha filha. Esse cheiro que é seu, mas também meu. Sentir uma pessoa com o nariz. Também o nariz pode nos dizer sobre a profundidade e a beleza do sentimento. Quando nasceu minha filha, eu senti perfumes de flores e de fruta, fortíssimos. E ela tinha acabado de sair do meu ventre. Naquele momento, ela era um jardim florido. E aquele perfume, cada tanto eu volto a senti-lo. Senti-lo nela. É uma sensação belíssima e estranhíssima que chega de repente. A experiência do belo não é possível no âmbito de um estereótipo. Por definição, a experiência do belo leva uma nova emoção, uma nova maneira de ver e de sentir, enquanto o estereótipo é um hábito mental. Por exemplo, que cor te agrada? Eis uma pergunta abstrata. Eu olho para o vermelho das papoulas, junto ao violeta das malvas, em uma manhã de primavera, e sinto que aquelas cores geram em mim uma emoção explosiva. Ou olho em um dia de outono os amarelos e vermelhos dos vinhedos. Que milagre! Ou ainda olho para todos os tons de cinza em um céu rico de nuvens. Que variedade, que riqueza, que formas! Mas me mostrem exatamente as mesmas cores em um mostruário e isso já não me importa nada. É como se aquelas cores vivas tivessem sido embalsamadas e colocadas em uma vitrine de museu. Estão mortas. Então, é interessante esse contraponto que ele faz entre olharmos cores em uma cartela de cores e pensarmos nestas mesmas cores na natureza. É interessante quando, por exemplo, falamos em combinar cores
para a nossa vestimenta. E muitas vezes nós jamais pensaríamos numa combinação, como por exemplo, o verde e o roxo, ou o verde e o vermelho. Ai, mas não combina. A natureza está cheia de exemplos de combinações que podem ser usadas. Então, é uma questão de experimentar e conseguir observar tudo isso que a natureza a cada dia nos dá gratuitamente. Existem pesquisas relacionadas às reações às cores. As reações ao vermelho, por exemplo. Mas qual vermelho? O vermelho de um sol no pôr do sol? Ou o vermelho de uma laranja madura? Não sei se vocês já viram em algum filme, mas no sul da Itália existe uma laranja que por dentro ela é vermelha. Aqui no Brasil nós não temos essa laranja, mas ele está falando, né, o vermelho de uma laranja madura. Ou o vermelho de uma gota de sangue. Ou ainda o número 531 de um catálogo de cores. Existe uma bela diferença. Esses estudos são interessantes e mais do que respeitáveis, mas eles não conseguem colher toda a sutileza e a variedade da experiência. Na nossa época, cheia de pressa e distração, é favorecido o uso de estereótipos. A informação se alarga sem medida, mas diminui em muito a profundidade e a especificidade. Vou reler isso aqui. Isso é muito importante e muito atual. Na nossa época, que vive de pressa e de distrações, é favorecido o uso de estereótipos. A informação se alarga sem medidas. Nós vivemos a era da informação, pois hoje nós temos informação quando a gente quiser. Qualquer coisa que a gente não sabe, vamos ali, digitamos a palavra, vamos no Google, hoje vamos em acesso com a inteligência artificial e toda a informação disponível está ali. Então, a informação se alarga sem medidas, porém, o que diminui? A profundidade dessa informação e a especificidade. E isso nós vemos, é um fato muito interessante. Parece, né, que a nossa concentração não é mais a mesma. Nós não conseguimos mais ler um livro, porque fomos acostumados a ler títulos, a ler postagens curtas. Tudo é rápido, não temos mais paciência, muitas vezes, de assistir um filme, porque estamos nos acostumando a ver vídeos curtinhos. Então, como é que nós podemos desenvolver a profundidade se cada vez nós queremos as coisas de forma mais rápida e pronta, sem que a gente precise pensar? O computador e a televisão, pela própria natureza destes meios, favorecem as categorias já prontas e os lugares comuns, os clichês. A realidade virtual é mais simples, mais fácil de compreender em duas dimensões. Um e-mail é menos articulado do que uma carta. Um rosto televisivo pertence a um personagem, não a uma pessoa. Os filmes contam com frequência a mesma história com os mesmos lugares comuns, os mesmos clichês. Quantas vezes a gente se dá conta de que já viu um filme parecido
mais ou menos com a mesma história, mudando alguma coisinha. A realidade o vocabulário que se usa é muito pobre. Tá certo que também através destes instrumentos é possível perceber o belo, mas a armadilha dos estereótipos está presente em cada momento. A produção de massa se baseia na estandardização universal, que mata, assassina a unicidade e a originalidade. É por isso que vale a pena redescobrir as tradições do artesanato, de tudo aquilo que é produto de pequenas quantidades feito em escala local. Antes de tudo está a comida. Um exemplo. O autor conta que está com a sua família na Sardenha, no sul da Itália, no lugar chamado Ogliastra. Nessa parte da ilha, da Sardenha, e somente aqui, existe a antiga tradição culinária dos culurgiones, que são uma massa recheada de batata e menta. Nós conhecemos uma senhora que os faz à mão e depois os vende. É uma senhora simpática, com um rosto de pessoa honesta, e em seu rosto tem a expressão de uma sabedoria perdida, de um modo de viver que não existe mais, simples e autêntico. Os seus culurgiones, junto a outras especialidades, estão alinhados numa bela ordem na vitrina da loja. Além de serem bons, são também bonitos. São verdadeiras obras de arte do artesanato da culinária. E a senhora, mesmo sem ser arrogante, sente orgulho daquilo que faz. Porém, em um dia, que é o dia de repouso semanal, a loja dela está fechada. E nós vamos, toda a família, no supermercado, e também ali nós encontramos os culurgiones, porém são feitos à máquina, empacotados em uma bandeja de material sintético e cobertos por uma película transparente de plástico. Parecem pequenos cadáveres. Mesmo assim, pegos por um desejo muito forte, compramos esse produto, os culurgiones, no supermercado e os comemos. Porém, é completamente uma outra coisa. E culurgiones feitos na máquina são o estereótipo daqueles feitos à mão. São uma versão simplificada, onde parece que estejam preservadas todas as suas características, porém lhes falta o essencial. Esse é um bom exemplo do que o autor quer dizer quando existe um produto feito artesanalmente, típico de uma região, e depois encontramos um produto semelhante num supermercado que já passou por uma produção em massa, parece a mesma coisa, mas lhe falta o essencial, a alma daquele produto. E os exemplos se multiplicam. Cada coisa bela pode ter uma sua versão empobrecida, que se transformou num clichê e que não pode mais evocar o mesmo sentimento de belo. A Vênus de Botticelli pode ser usada como símbolo para um sabonete. A Torre de Pisa pode se transformar num bibelô, num ornamento de plástico. Um noturno de Chopin
pode estar inserido como música numa secretária telefônica. Pensem na famosa melodia da Sinfonia número 40 de Mozart, que faz tarararam, tarararam. Todo mundo conhece esse pedacinho, né? Muito provavelmente vocês já ouviram esse toque no celular. Mas onde foi parar a riqueza tímbrica dos instrumentos? A sonoridade incomparável da orquestra? Os acentos e ritmos de uma particular interpretação? E depois, num concerto ao vivo, com a presença dos músicos, a atenção de um coral, a comoção dos espectadores. Tudo foi reduzido a poucas, anônimas e frias vibrações eletrônicas. Ou ainda, pensem em uma paisagem de montanha, o perfil dos pinheiros, o barulho de um riacho, o perfume desses pinheiros, o ar puro e pungente, o sentido de espaço e de mistério que nos circunda nesse ambiente. Depois, permitam que tudo isso seja transformado num cartão postal. Eis aí o clichê. Nada está perdido, à parte aquilo que conta. O sentimento, a verdade, a alma. Peguemos ainda o caso dos desenhos animados. Alguns estudiosos justamente se preocuparam a respeito de como essas imagens possam alienar as crianças do mundo real da natureza. Digamos que o protagonista seja um gato. 4 linhas numa tela e o jogo está feito. Porém, pensemos ao gato de verdade, em carne e ossos. Um gato que faz o seu barulhinho de ronron, que roça nas suas pernas, que olha com o seu olhar enigmático, que salta no seu colo e se deixa acariciar, que brinca com uma bolinha de papel e por aí vai. O perigo é que as crianças aprendam a viver em um mundo cheio de patos e zebras, elefantes e rinocerontes, ratos e girafas, que são meras simplificações estereotipadas dos animais e que bem pouco tenham relação com o verdadeiro mundo dos animais. Eu vou ficar por aqui hoje, são 15 para as 8. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade partindo de um subtítulo que é Cara a Cara com a Realidade, aprofundando essa parte do livro que começamos hoje, que trata dos clichês. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse estudo de hoje. E antes que a gente se despeça, eu vou convidar quem está aí comigo a simplesmente fechar os olhos por alguns instantes. Respira fundo. E agora traz a mente, traz para a tua tela mental um momento de beleza que tu tenhas vivido, talvez hoje, ontem ou no final de semana, com o máximo de detalhes que for possível.
Permita que essa imagem vá se formando na sua tela mental, talvez uma imagem de natureza, talvez o sorriso de alguém, de um filho, de um amigo, de um amante. Talvez a brincadeira com seu animal de estimação, não importa. Traz essa imagem e agora vive por alguns segundos a beleza dessa imagem. Permite que o teu corpo possa absorver, receber os benefícios desse sentimento, de todo esse sentimento que a beleza, desse momento que pode ter sido um instante, mas que quando nós conseguimos recriar na nossa tela mental, com detalhes, conseguimos reproduzir também os benefícios fisiológicos dessa experiência. Talvez, inclusive, nesse momento, você, sem se dar conta, esboce um leve sorriso no rosto, lembrando de como foi bom, gostoso, prazeroso vivenciar esse momento. Olha para isso de novo e agradece agora internamente pela possibilidade de ter vivenciado esse momento na tua vida. Ele faz parte do teu catálogo de memórias positivas, de memórias de beleza. E sempre que for necessário, você pode lançar mão dessa ou de qualquer outra memória de beleza, de bem-estar, para levar para o seu corpo um estado de paz, de harmonia, de bem-estar. Toma uma inspiração bem profunda e devagarzinho você abre os seus olhos e vem voltando pro aqui, pro agora, sabendo que você levou para o seu corpo essa sensação de bem-estar. Então é isso, gente. Na próxima terça-feira, sempre às 7 horas, estaremos novamente aqui dando continuidade a este estudo. A beleza e a alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Desejo uma boa noite a todos e um bom resto de semana. Eu que agradeço, Aline, que bom ter a tua presença aqui hoje. Beijo para ti, beijo para todos e até a próxima semana.